até que Ele venha. Acabamos de cantar, não é? E não podemos nunca esquecer que Jesus prometeu e Ele cumpre e Ele vai voltar. A vida da Igreja tem de estar centrada nesta esperança, a vinda de Jesus. Se perdermos esta mensagem, se deixarmos de lembrar aquilo que Jesus prometeu, fica sem objetivo, não é? Fica sem, então, só para esta vida? Não, Jesus vai voltar. E cada vez mais nós sabemos que se aproxima esse dia. Não podemos dizer que é hoje, amanhã, daqui a 100 anos ou daqui a 1000, mas sabemos que toda a conjugação de fatores que hoje nós estamos a viver indicam que está mais breve do que nunca. No entanto, irmãos, nós temos que, até que Ele venha, nós temos que fazer alguma coisa. Temos que dar resposta à palavra de Deus, a tudo aquilo que nós ouvimos da palavra de Deus. E nas últimas mensagens que vos tenho trazido, tenho falado sobre parábolas de Jesus. E na semana passada nós começámos a falar sobre uma parábola que não falámos sobre ela tudo de uma vez, mas a cada domingo iremos falar sobre um dos aspectos dessa parábola. É a parábola do semeador. Na semana passada, lá em Lucas capítulo 8, onde nós temos seguido, embora também encontremos esta mesma parábola no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Mateus, em Marcos está no capítulo 4 e no Evangelho de Mateus está no capítulo 13, mas nós estamos em Lucas e usamos o versículo de Lucas como base para as nossas meditações, para as nossas mensagens. Em Lucas, capítulo 8, o Senhor Jesus então conta a parábola do semeador. E nós já lembramos, e só para recordar, que o semeador é aquele que lança a semente que é a palavra de Deus. Portanto, é aquele que espalha a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. E diz nesta parábola, só para recordar então aquilo que já na semana passada falámos, diz nesta parábola que essa semente, quando foi lançada à terra, ela caiu em solos diferentes. Em solos que iriam depois produzir ou não produzir fruto, consoante o tipo de solo. E na semana passada nós falámos sobre a semente roubada. Ou seja, foi aquela semente que se caiu junto ao caminho e que não chegou sequer a penetrar e a chegar ao coração daquela pessoa que ouviu. E por isso o diabo retirou, roubou a semente, não produziu nada. Muitas vezes o caminho é aquele lugar de passagem e nós muitas vezes já passamos por muitas coisas e temos o nosso coração endurecido, a palavra não chega lá, não damos uma resposta imediata, ouvimos, mas adiamos a resposta e o resultado é que logo se esqueceu, logo foi. O diabo roubou, o inimigo roubou a semente. E há muitas maneiras de não dar resposta e falámos sobre elas no domingo passado. E às vezes aqui dentro nós estamos precisamente junto ao caminho, ou seja, por nós passa pensamentos, passam ideias, passam preconceitos, passam uma série de coisas que não deixam que aquilo que estamos a ouvir chegue ao nosso coração e produza fruto. Hoje queremos falar sobre a segunda categoria de solo, a segundo tipo de semente, que a semente é a mesma, que é a palavra de Deus, não é? Mas a resposta que se dá a essa semente. Esta é a semente que, segundo o texto que nós vamos ler, brota logo, mas seca. Então nós vamos ler os versículos 6 e o versículo 13. 6 e 13 de Lucas 8. 6 porque é quando Jesus conta a parábola e fala deste tipo de semente. 13 porque é quando Jesus explica a parábola e explica então o que aconteceu com este tipo de semente. Diz assim então em Lucas, no capítulo 6. E outra semente, não é? Caiu sobre pedra, ou algumas Bíblias diz nos pedregais, portanto num lugar onde há muitas pedras. E nascida
secou-se, pois não tinha umidade. Nascida, então esta é uma semente que nasce, mas que logo seca. Vamos ver o que é que Jesus explicou acerca deste versículo 6. No versículo 13 está então a explicação. Diz: e os que estão sobre pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas não têm raiz. Apenas creem por algum tempo. E no tempo da tentação, o que é que acontece? Desviam-se. Vejam o que diz o texto. A primeira coisa é que, ouvindo a palavra de Deus, que é a semente, o que é que fazem? Recebem com alegria. Esta é uma reação que muitas pessoas têm quando ouvem mensagens, sobretudo aquelas mensagens que são mesmo fortes e tocam, e respondem emocionalmente. A alegria é um sentimento, é uma emoção. Então há muita gente que responde, a resposta que dá à pregação do Evangelho, a resposta que dá à pregação da Palavra de Deus, às exortações bíblicas, é muito emocional. E é rápida, é logo. Muitas vezes são aquelas pessoas que estão a ouvir o pregador e choram. Outras riem. A semente, diz lá, brota rapidamente. Eles recebem a palavra com alegria. Em Marcos, no capítulo 4, versículo 16, que é onde fala também desta parábola, diz: logo com prazer, Marcos 4, 16, desculpem, logo com prazer a recebem. Portanto, é uma resposta imediata. É logo. São aquelas pessoas que dizem: sim, eu quero. Sim, eu vou. Não é? Há uma bela mensagem sobre o desafio missionário. Eu vou. Há tanta gente a precisar e choram e alegram-se muito. Ela é ouvida, aquilo que é ouvido impressiona e a pessoa fica tão impressionada e fica impressionada de tal maneira que reage logo, nem pensa, emocionalmente. A sua reação não passa disto. É meramente uma reação emocional. Ora, as emoções são boas. Não são para desprezar. Aliás, se nós não dermos uma resposta emocional à palavra de Deus, talvez ela não tenha chegado ao nosso coração. O coração, segundo a palavra de Deus, é como que o centro das nossas emoções. E aqui diz que a palavra tem que chegar ao nosso coração, para ela provocar arrependimento, esperança, alegria. Portanto, as emoções não são más. Não é isso que Jesus está a dizer, não é isso que a parábola está a dizer e não é isso que eu estou também a dizer. Alegria, paz, esperança, ânimo, confiança, temor, amor ao Senhor, tudo isso deve ser resposta à palavra. As emoções são necessárias. A ausência de emoção pode significar isso mesmo, que a semente não chegou ao coração. No entanto, a resposta apenas emocional não significa quebrantamento, não significa mudança. Esta resposta aqui foi uma resposta emocional. Eu tenho ouvido muitas vezes pessoas dizer: ai, pastor, gostei muito da mensagem hoje, eu vou alegre, ou eu vou todo animado. Depois, onde é que está a alegria? Às vezes nem vejo mais essa pessoa. É preciso responder com o coração, mas isso só não chega. Aliás, até a salvação tem de vir do coração. Deus tem que tocar para haver quebrantamento. Em Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10, o que é que diz? Se em teu coração creres, não é? E com a tua boca confessares, serás salvo. Porque no coração se crê, não é? Para o arrependimento. Então tem que haver realmente uma resposta emocional. Mas meramente emocional não significa quebrantamento. Lágrimas, alegria descontrolada,
não são suficientes para que a semente dê fruto. O sentir é bom, mas não chega. E há pessoas que choram, outras que, como eu já disse, saem com grandes sorrisos. Eu vou mesmo cheio, hoje eu estou cheio, estou mesmo feliz. Eu já ouvi pessoas dizerem, se eu pudesse, eu continuava aqui o dia todo e os meus dias nesta casa ouvindo o pastor. Depois, onde é que estão? Há outros que dizem, o meu coração sai daqui com uma paz hoje. Aquilo que eu ouvi trouxe-me uma tranquilidade, uma certeza. Bom, graças a Deus. Obrigado, pastor, pela palavra. Eu vou mesmo animado. A minha vida vai ter que mudar a partir de hoje. Tantas coisas nós ouvimos assim. Passado algum tempo, está tudo na mesma. Nada mudou, a alegria foi, no outro dia já vem a chorar, no outro dia já vem desanimado, no outro dia já não sabe até se Deus o ama ou não. Umas vezes em cima, outras vezes em baixo. Havia umas músicas que eu gostava muito e gosto ainda, agora hoje já não se ouve tanto, que eram o espiritual negro, não é? E havia um que dizia, sometimes I'm up, sometimes I'm down. Oh, yes, Lord. Ou seja, às vezes estou em cima, outras vezes estou em baixo. Oh, sim, Senhor. Então, muitas vezes é assim a reação que nós temos. Umas vezes estou lá no alto. E essas são as pessoas que reagem emocionalmente a pedras. A semente brota rapidamente, mas o que é que diz a seguir? A seguir diz, vejam lá o versículo 13 de Lucas 8. Recebem com alegria, mas como não têm raiz. Ou seja, a resposta é uma resposta emocional e a resposta que é dada é, ao mesmo tempo, superficial. Não aprofunda. Não vai lá ao fundo. Não ganha raiz. Não fica enraizado na fé, não fica enraizado nas suas decisões. A palavra é recebida prontamente, mas não permanentemente. Não permanece, porque não tem raiz. A semente sem raiz é como a fé, é uma fé sem compromisso. É uma fé sem relacionamento. É aquela fé que vive de momentos. É a hora, a meia hora, as 2 horas que estamos aqui. Aleluia. E depois, quando saímos daqui, misericórdia. Então, porque não vive de relacionamento profundo. É uma fé superficial que apenas está preocupada com a satisfação do eu. Eu gostei. Eu senti-me bem. Foi um bálsamo para mim. Eu. Não é uma fé que procura a vontade de Deus, a glória de Deus, o agrado de Deus. É aquela fé que se agrada quando me agrada a mim, quando me satisfaz a mim. Quando aquilo que é dito vem massajar o meu ego. É uma fé que não tem raiz, superficial. Estes são normalmente aquelas pessoas que desprezam a doutrina. Se for um estudo bíblico para falar da doutrina, eu não vou, isso é uma grande seca. É uma seca, por isso a semente seca. Não gosto de doutrina, gosto mais daquelas mensagens de ânimo, não é? De empolgamento, mas vamos estudar a doutrina. Aquelas que falam da ética, da moral cristã. São pessoas que rejeitam esse tipo de mensagem. Isso é muito pesado. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 3 que estes são carnais. Não suportam alimento mais consistente. Só querem leitinho. Eu conheci uma irmã que lia a Bíblia todos os dias e ela já era crente há muitos anos. Mas ela não conhecia a Bíblia. Sabem porquê? Porque ela só lia o livro de Salmos.
Os salmos é que são bonitos. Os salmos é que eu gosto. E o resto? Já viu o que é uma pessoa viver a vida inteira só a comer pastéis de nata? Ou pastéis de Belém? Eu gosto de um pastel de Belém. Não posso comer muitos, não é? Mas eu gosto. Mas não me posso alimentar só com pastéis de Belém. Eu não vou falar de medicina nem de saúde, porque eu não sou autoridade nenhuma, antes pelo contrário. A minha boca tem que ficar calada. Mas se nós comermos só um tipo de alimento, vamos ficar doentes. E até se calhar morrer. Então, nós precisamos de ganhar raízes. E para ganhar raízes nós temos que conhecer a palavra de Deus, estudar a doutrina, conhecer a doutrina para podermos resistir também aos ventos de doutrina que andam por aí. Estas pessoas que estão entre pedregais resistem à mudança, porque o que apenas interessa é que se sintam bem. É um coração que não está disposto a obedecer, não está disposto a mudar, não está disposto a sofrer e a dar a sua vida por Cristo. Paulo diz em Timóteo, 2 Timóteo 4, versículo 3, que estes são aqueles que têm comichão nos ouvidos e não suportando a sã doutrina, o que é que eles vão fazer? Vão amontoar para si doutores que possam coçar essa comichão. É por isso que hoje há muitas pessoas que não gostam de estar na igreja, a fazer um estudo bíblico, na escola bíblica dominical, num curso de discipulado. Isso não. Mas eu ouço este pregador aqui no YouTube, que é uma maravilha. Eu farto-me de rir com ele. Isto é muito engraçado, conta muitas histórias. É isso. Não tem raiz. É uma fé superficial, sem compromisso. Eu só aceito aquilo que me agrada, aquilo que coça os meus ouvidos, aquilo que massaja o meu ego. Em Efésios capítulo 4, em Hebreus capítulo 4, versículo 12, fala da semente, fala da palavra. E diz que a palavra é viva, é eficaz e é mais penetrante que espada alguma de 2 gumes. Sabe o que é uma espada de 2 gumes? É aquela espada que não está afiada só de um lado, está afiada dos 2 lados. E ela penetra. Vai até à divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Se nós deixarmos que esta palavra venha cá fundo, ela vai discernir as nossas emoções, os nossos corações, para saber até que ponto nós estamos realmente disponíveis para Deus. Às vezes há pessoas que dizem, a pregação de hoje foi mesmo como uma espada. Isto pode significar 2 coisas. Uma é aquela pessoa que diz, esta espada veio mesmo cá fundo do meu coração. Outra é aquele indivíduo que chega ao pé do pastor, pastor, a sua mensagem hoje foi mesmo como uma espada afiada. E o pastor todo vaidoso, obrigado, irmão. Chata e comprida. Espero que não seja chata e comprida, mas espero que vá lá fundo, penetre, faça distinção em nós. Nós não podemos ficar só por uma relação superficial com a palavra de Deus, com o nosso Deus. É necessário aprofundar, é necessário dar continuidade para não parar. E continuidade é aquilo que não existe nesta semente no meio das pedras. Porque diz lá, voltando ao versículo 13, que recebem a palavra, mas como não têm raiz, portanto, recebem com alegria, muita emoção, não têm raiz, tudo superficial, sem intimidade, sem relacionamento. O que é que diz a seguir? Apenas creem por algum tempo. Ou seja, não há continuidade. O que é que falta? O que é que não há aqui?
perseverança. Aquele que perseverar até ao fim, diz a palavra do Senhor, será salvo. Então estes não vão perseverar. Não têm uma fé, um relacionamento perseverante. E a perseverança é uma das características da Igreja de Jesus. Se os irmãos forem a Atos capítulo 2, no versículo 42, vão ver que a Igreja perseverava. Atos 2,42. A Igreja perseverava na doutrina. Olha, logo a primeira coisa que lá é dito. Na doutrina, na comunhão, no partir do pão, ou seja, na celebração, nas orações. A Igreja perseverava. Por isso ela dava fruto. Porque ela ganhava raiz. Não ficava superficial. No mesmo capítulo 2 de Atos, no versículo 46, diz que eles perseveravam todos os dias, no templo, nas casas, juntos. Então, uma das características da Igreja de Jesus, dos filhos de Deus, é a perseverança. É permanecer, é continuar. Esta é a virtude daqueles que esperam em Cristo. Há pouco cantámos aquele cântico que nos dizia até que Ele venha. Como é que nós vamos esperar a vinda de Jesus se nós não formos perseverantes? Pedro diz que alguns vão dizer assim, está tudo na mesma, isso não vai acontecer. Ainda não veio. Mas se aquele que tem raiz, a sua fé está enraizada na palavra, esse é perseverante. Não desiste, não muda. É por isso que é importante a doutrina. É por isso que é importante que os irmãos estudem a palavra de Deus. Não apenas leiam, mas estudem, conheçam, para poderem estar enraizados nessa palavra. É por isso que é importante nós estarmos em comunhão uns com os outros. A igreja é importante. Em Efésios, no capítulo 4, o apóstolo Paulo escreve aos Efésios e ele diz lá que o Senhor deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores. E diz que nestes ministérios que estão sendo desenvolvidos na igreja, eles têm um propósito. O propósito é que todos possamos crescer, chegar à maturidade, ganhar raízes. E depois diz, no final, para não sermos levados de um lado para o outro por todo o vento de doutrina. Se não tem raiz, vai. Seca. Quando é que isso acontece? Principalmente, voltando a Lucas 8, no tempo da tentação. Se desviam. No tempo da tentação, se desviam. Aquele que não ganhou raiz, aquele que tem uma fé emocional, uma resposta emocional à palavra de Deus, que vive uma fé superficial, que não aprofunda, apenas crê por algum tempo, ele se desvia. O versículo diz, apenas creem por algum tempo e, no tempo da tentação, se desviam. Eu fui ler Marcos e fui ler Mateus, onde esta parábola também é contada, para tentar perceber um pouco melhor o que é o tempo da tentação. E Marcos diz no capítulo 4, versículo 17, que é o tempo da tribulação e perseguição. Tribulação e perseguição. Mateus, no capítulo 13, versículo 21, diz no tempo da angústia e da perseguição. Então, muitas vezes o que acontece, irmãos, é que esta pessoa que vive esta fé superficial, momentânea, emocional, ela não tem capacidade para aguentar momentos difíceis na sua vida. E quando surgem esses momentos de tribulação, de aflição, de angústia, de dor, até de perseguição por causa da palavra de Deus, vão-se embora. Diz lá, desviam-se. Desviam-se. O crente desviado. Há tantas vezes que eu ouço esta expressão. Pastor, eu sou crente, mas estou desviado. Sabe o que é? É crente, mas não tem raiz.
Se está desviado, não tem raiz. Mas atenção, desviado não é só aquele que está fora da igreja. Muitas vezes nós estamos aqui dentro e estamos desviados. Porque continuamos a reagir emocionalmente e a viver uma vida superficial com Deus. Não há compromisso com Deus. Não há compromisso com a palavra. Não há mudança na nossa vida. Ouvimos, recebemos, mas nada acontece. Houve um pastor que foi para uma igreja e era uma igreja onde ele ia de novo. Igreja composta, tinha ficado sem pastor, gostou muito de ouvir aquele pastor, então convidou para ser pastor. E o pastor chegou à igreja e no primeiro domingo em que ele pregou uma mensagem que toda a gente, à saída, o cumprimentou, o felicitou. Bela mensagem. Gostei muito da mensagem. Os diáconos da igreja começaram a falar entre eles: olha, fizemos uma boa escolha, o pastor é mesmo bom. No segundo domingo, e alguns dos irmãos já ouviram esta história, que eu já contei, no segundo domingo, o pastor foi pregar e pregou a mesma mensagem. Aí algumas pessoas ficaram a olhar uns para os outros. Os diáconos da igreja comentaram, mas se calhar o pastor esqueceu-se, como ele está aqui de novo, e pregou a mesma mensagem. Mas foi bom, pronto, algumas pessoas não ouviram no domingo passado, foi bom. E voltou a acontecer que algumas pessoas, boa mensagem, pastor, gostei muito, basta, gostei. No terceiro domingo, estavam todos na expectativa, o que é que o pastor hoje vai pregar? E ele foi, abriu a Bíblia e pregou a mesma mensagem. Os diáconos aí começaram a ficar preocupados. Chamaram o pastor. Pastor, nós convidámos o pastor, achámos que o pastor tinha palavra para a igreja e gostamos muito das mensagens que tem pregado, mas passa-se alguma coisa. O pastor, há 3 domingos seguintes que o pastor prega a mesma coisa, não há outra palavra para pregar. E o pastor respondeu: sim, tenho muita coisa para pregar à igreja, mas eu só posso passar para a segunda mensagem depois de vocês começarem a praticar a primeira. Porque não dão resposta. E estas pessoas que não dão resposta, que não ganham raiz, que vivem uma fé apenas do gosto, do superficial, o que é que acontece com elas? Desviam-se. Diz o texto. Acabam por se desviar. O que é um crente desviado? O versículo 6, desculpem, de Lucas 8, o versículo 6, quando Jesus conta a parábola, diz assim: outra caiu sobre a pedra e nascida, ou seja, nasceu, a semente nasceu, brotou, mas o que aconteceu a seguir? Secou-se. O que é um crente desviado? É um crente seco. É um crente que não tem nada. Pode espremer. Já comprou aqueles limões que estão muito bonitos e depois vai fazer limonada ou vai temperar alguma coisa com o limão, corta, está seco, espreme, não dá nada. Olha, quem diz limão diz outra fruta qualquer. É o crente assim. Por fora até pode parecer muito bonito, muito verdinho, muito amarelinho, muito encarnadinho, qualquer coisa, não é? Mas depois espreme. Às vezes tem palavras bonitas. Eu tenho ouvido pessoas que quase que para me impressionar, quando chegam à igreja, falam, que bênção, aleluia, glória, não sei o quê, e Deus, tudo. Vamos esperar para ver. Vamos esperar para ver. Vamos espremer. E quando somos espremidos, o que é que sai? Nada. O crente desviado é um crente seco. O que é que sai da tua vida? Amor pelo próximo? Serviço? Glória para Deus? O que é que sai de ti? Sobretudo nos momentos da tribulação. Fé? Esperança? Ânimo? O que é que sai? Se é seco, não sai nada. Lucas 8,6 diz que um crente desviado é um crente seco.
Mateus 13:6. Mateus 13:6 diz a mesma coisa. Marcos 4:6 diz a mesma coisa. É aquela semente que brota, mas que, como não tem raiz, queimou-se com o sol, ficou queimada e secou. Ou seja, é seco, não tem nada para dar. Sabem porquê? Porque não tem vida. Está queimado. Queimou. Não tem vida. Portanto, não tem fruto. Não é bênção para ninguém. E Deus mandou-nos a chamar, Deus chamou-nos para sermos bênção. Mas nós queremos só ser abençoados. Não queremos ser bênção. Por isso é que é possível estar na igreja e ser desviado. Não resistir aos temporais. Não resistir às dificuldades. É alguém que está cá, mas vive uma fé superficial, sem nada dar, sem nada ter. Um crente desviado, não sei se vocês têm essa experiência, na minha experiência de pastor, que já vai com 4 décadas, eu tenho ouvido muitas pessoas, às vezes quando chama a atenção, você está-se a desviar. Sabem o que é que diz? Eu nunca. Tal como Pedro. Senhor, todos, mas eu nunca. Sabe, o crente desviado, antes de se desviar, nunca admite que se vai desviar. Diz sempre não, nunca. Depois desviam-se. Porquê? Porque não tem raiz. Porque não tem raiz. Já tentou falar com um bêbado dizendo que ele está bêbado, está embriagado? Ele vai dizer, eu? Não, nem pensar. Eu só vi um pouquinho, não é? É como aquela pessoa que foi beber cerveja, não é? Então estava muito calor e então foi beber uma cerveja daquelas canecas grandes e bebeu a cerveja. Sinto muito bem. Eu vou beber outra. Mas olha, não, tão grande não, agora daquelas de meio litro, não é? E depois bebeu. Que soube bem. Quer mais? Sim, mas não, menos. Agora só uma imperial, assim, pequenina. Pequenina, sim. E bebeu a imperial. Depois de beber tudo aquilo, não percebo. Quanto menos bebo, mais tonto fico. É assim. Não entende. Não percebe que está a ficar realmente embriagado. E o crente desviado é a mesma coisa. Não entende que está-se a desviar. E se alguém lhe diz, mas olha, está mal, está-se a desviar. Não entende. E diz que não, diz que não. A semente que caiu sobre os pedregais. A semente que brota e que seca. Meu irmão, minha irmã, se não queres ser este terreno que trata assim a semente, a palavra de Deus, se não queres ficar sem ganhar raiz, se não queres secar na tua fé, na tua relação com Deus, então tens que fazer aquilo que o Salmo 1 diz. E o Salmo 1 diz que é bem-aventurado, é feliz, aquele que está plantado junto ao ribeiro de águas. Ou seja, é aquele que tem prazer na lei do Senhor. Na sua lei medita de dia e de noite. Porque esse será como árvore, o que é que diz lá? Formosa, verdejante, que dá o seu fruto na estação própria, as folhas não caem, essa árvore frutifica, é bênção para os outros, é sombra para aqueles que estão a precisar de um acolhimento, de uma sombra, de um refrigério, mas tem que estar perto do ribeiro da palavra. Ou seja, não pode receber hoje e deitar fora. Não pode pegar na Bíblia ao domingo para vir à igreja ou no smartphone onde tem a sua aplicação da Bíblia e em casa nunca mais vê. Tem que, dia e noite, alimentar-se. Tem prazer na lei do Senhor de dia e de noite. Aí vais ter raiz. Não vais ser superficial na tua fé. Eu vou terminar e convido os irmãos a abrirem Colossenses. Vou terminar com Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Esta é a exortação da palavra de Deus para todos nós nesta manhã. Colossenses,
A carta de Paulo à igreja de Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Recebemos com alegria, recebemos com entusiasmo, então continua com alegria, continua com entusiasmo. Assim, pois, como recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim andai nele. Arraigados, ou seja, enraizados. Arraigados quer dizer isso mesmo. Enraizados, fundamentados, edificados nele e confirmados na fé, assim como foste ensinados, crescendo em ação de graças. Se não queremos ser uma semente que seca, perde a vida, não tem nada, então não desprezemos aquilo que recebemos. Agarremos-nos sempre, perseverantemente, ao Senhor. Aprofundemo-nos na Sua Palavra, porque aí sim, nós vamos ser bênção e vamos ser abençoados. Que o Senhor vos abençoe. Amém.